minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Imensa é a misericórdia de Deus, que não nos trata conforme exigem nossas faltas, mas acolhe os que o procuram. Busquemos o Senhor dispostos a fazer experiência do seu abraço de Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais este encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, sábado, dia que iniciamos o nosso final de semana. Amanhã viveremos o domingo, o dia do Senhor, dia que devemos estar rendendo graças por tudo aquilo que conquistamos e também estarmos suplicando tudo aquilo que necessitamos para a próxima semana, para a nossa vida. Pensamos hoje que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, esteja ao nosso lado, nos defendendo de tudo aquilo que é de ruim, de tudo aquilo que o inimigo tem preparado para nos tirar do caminho de Deus. Vamos agora nos unir pela Santíssima Trindade, como filhos e filhas de Deus, para podermos vivenciar esses minutos de oração e de partilha da Palavra de Jesus, como verdadeiros cristãos que buscam constantemente agir e seguir os passos de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha conduzir o nosso coração hoje e sempre, para que possamos estar atentos às nossas ações, às nossas atitudes, às nossas decisões e tudo aquilo que escolhemos para as nossas vidas. Rezamos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O Evangelho deste sábado, na liturgia de hoje, é tirado de Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3 e também versículos de 11 a 32, onde Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, a parábola do Pai misericordioso. Vamos com muita atenção ouvir para depois podermos refletir um pouco sobre o que Jesus nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio, cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados.
Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois ele, meu filho, estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: O que estava acontecendo? Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esta é uma das parábolas que muitas vezes costumamos refletir, ouvir e tirarmos grandes conclusões, grandes orientações para a nossa vida em relação a tudo isso que Jesus conta dentro da parábola. No primeiro momento, vemos a certa ganância que o filho mais novo tem em viver a sua vida de acordo com aquilo que ele desejava fazer dela. Ou seja, ele pediu ao pai os seus bens que lhe eram de direito por herança, para que ele já pudesse usufruir deles e assim tentar viver neste mundo que, como o mundo de hoje, já era cheio de malandragens, já eram cheio de pessoas com sentimentos ruins em relação aos seus irmãos que queriam fazer mal a ele. Ele foi pelo mundo, conseguiu arrumar maus companheiros que fizeram com que ele gastasse tudo aquilo que ele havia herdado do seu pai. Então ele se viu na miséria, ele se viu passando fome, ele se viu numa situação que diminui o ser humano, onde ele teve que tratar os porcos e nem a comida dos porcos lhe era permitido comer para matar a sua fome. Então aí sim ele caiu em si e viu o tamanho do erro que ele cometeu ao ser arrogante, ao ser ganancioso, ao ser egoísta com o seu pai e abandonar o seu pai, levando o que era de direito seu, os seus bens materiais. Ele só se perdeu no mundo porque ele foi e tentou viver longe do pai que lhe amava, longe do seu irmão que também lhe amava, longe dos seus empregados que também o amavam e o respeitavam, para viver uma aventura sem volta. E quando caiu em si, arrependeu-se e teve coragem e confiança no amor do seu pai para voltar e lhe pedir perdão, nem que fosse para viver de maneira igualitária aos seus empregados, né,
me trata como um dos seus empregados, que para mim já está bom, já é uma vida digna. Então ele achou que ao ganhar o mundo com o dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro, ele poderia assim viver de uma maneira mais feliz, e não reconheceu que a felicidade estava ali ao seu lado, representada no amor da sua família, no amor do seu pai, no amor do seu irmão. Vemos também a gratidão do pai ao ver o retorno do filho. Com certeza esse pai, como muitos pais às vezes rezam, esse pai rezou, esse pai orou, pediu para Deus proteger, pediu para Deus trazer de volta o seu filho. E Deus ouviu e trouxe de volta. Então o amor desse pai não olhou para o tamanho do erro que ele havia cometido, mas sim a alegria de tê-lo recuperado. Assim também podemos entender que é a alegria de Deus, o nosso Pai. Quando nós nos arrependemos das coisas erradas que fazemos, das decisões, das escolhas erradas que optamos ter em nossa vida, e voltamos atrás, iniciamos lá da onde nós viemos, buscamos, através do arrependimento, nos reconciliarmos com Deus. Então a alegria de Deus se iguala à alegria deste pai ao ver seu filho, sim, de maneira judiada, de maneira às vezes até meio subhumana, em seus trajes, em sua sujeira corporal, mas com o coração arrependido, com o coração pronto para ser remodelado pela bondade do Pai. Vemos também um pouco da situação do ciúme do irmão mais velho deste filho, onde ele acha que o pai estava errado em fazer isso. No entanto, muitas vezes nós vemos situações, e até mesmo nós agimos como este irmão mais velho, quando vemos que algumas pessoas que estavam perdidas chegam novamente para a igreja, retornam para a casa de Deus, buscam os sacramentos, buscam a confissão, buscam o perdão. E neste momento, essas pessoas às vezes são tratadas e recebidas com um pouco mais de atenção pela comunidade. E é comum que às vezes nós tenhamos este ciúme, tenhamos este sentimento que o irmão mais velho teve em relação à volta do seu irmão mais novo. O pai, no entanto, mais uma vez, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, senta-se com o irmão mais velho e explica-lhe o que estava acontecendo ali. O seu irmão estava morto, o seu irmão estava perdido, e agora ele está de volta. Ele ressuscitou e ele foi encontrado para viver igual a nós estamos vivendo. Então, levemos para a nossa vida essas reflexões desse trecho do Evangelho, muito rico em vários pontos, e que nos levam a entender melhor o reino de Deus, a entender como devemos e como podemos alcançar o reino de Deus, o arrependimento, o perdão que podemos buscar cada vez que erramos em nossas atitudes, em nossas escolhas, enfim, a misericórdia de Deus, como o próprio Jesus nos coloca, ela é infinita, e a alegria de Deus é enorme ao ver que nós reconhecemos o nosso erro e buscamos voltar para perto do Pai que nos criou. Maria, nossa mãe, levou em seu coração tudo aquilo que Jesus ensinou durante a sua peregrinação neste mundo. Levemos também nós em nosso coração e reflitamos sempre em todos os ensinamentos que Jesus nos traz através dos evangelhos, para que possamos chegar ao final da nossa quaresma realmente remodelados, realmente com o coração contrito e arrependido de tudo aquilo de errado que fizemos, e passemos a sermos homens novos, e passamos a ser o jovem que estava morto e ressuscitou, o jovem que foi encontrado após encontrar-se perdido pela vida afora. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração à Mãe da Misericórdia que Santa Faustina Kowalska fez e compôs.
Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Na parábola de hoje, o filho mais novo pede ao pai seus bens para ir embora. E quando ele vai embora, ele passa a viver longe do pai. E longe do pai, ele só fez escolhas erradas, ele só andou com companhias indevidas, enfim, ele mesmo se fez mal. E assim também somos nós quando nos afastamos de Deus. Então que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, nos conserve sempre no caminho que nos leva ao encontro de Deus, que nos mantém perto de Deus, que nos mantém ao lado do seu coração. Obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua companhia. E não esqueça de deixar a sua curtida, o seu like em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. E também compartilhe em seus grupos sociais, das suas redes sociais, os seus grupos de familiares, os seus grupos de amigos. Peçamos que Deus nos abençoe hoje por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, e assim vivamos um santo domingo amanhã, tenhamos um bom dia de sábado hoje também, para que possamos na segunda-feira estarmos reabastecidos e com o Espírito cheio do amor de Deus para vivermos mais uma semana. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.